Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre o filo molusca. Pessoal, quais filos a gente já estudou? Vocês estão assistindo às aulas, pessoal? Importante assistir, né? Vai assistindo aos poucos, né? Vai se ajustando no seu tempo, no seu horário. Mas a gente já viu que filos? Filo porífera, quinidária, platelminte, nematoda, e hoje a gente vai falar sobre o filo molusca nessa aula. Molusca, animais de corpo mole, pessoal, não segmentado, corpo mole, viscoso, podem ou não ter conchas, são sobre esses animais que a gente vai falar. Diga-se de passagem, né, a concha, mostramos aqui para vocês, olha que belíssima, né, pessoal? Então, as conchas são estruturas que permitiram a esses animais poder se abrigar melhor, sobreviverem, né, dentro das conchas de uma forma mais protegidos. E as conchas aí é a parte rígida que acaba ficando aí gravada nas rochas, aí formando os fósseis, né? Então é a parte que pode ser identificada aí por paleontólogos de moluscos que já existiram há milhões de anos, né, nesse planeta. Então, o próprio animal secreta, o próprio animal produz. Olha só que estrutura delicada, a cor, né, o formato da concha, tudo isso produzido pelo próprio animal. Mas vamos lá, vamos então começar aqui dentro do filo molusca. Existem reino animalia, filo molusca e depois vem as classes, né? Existem 5 classes. Essas duas aqui são as menos representativas, as menos numerosas, que não tem muita importância para o vestibular. Então, por isso a gente vai ser breve, vai apenas citar aqui. Então, nós temos a classe Polyplacóphora. O representante que você vê aqui na imagem é o quíton. Esse é um animal, ele tem 8 conchinhas, 8 valvas que se articulam, elas ficam ali meio que sobrepostas, né, como se fossem telhas de um telhado. Embaixo você tem a cabeça dele, a massa visceral, o pé. Ele rasteja nas rochas, se ameaçado ele acaba se dobrando porque ele pode se enrolar. Então esse é o quíton, tá? Poli, muitas, como se fossem muitas conchas no dorso dele, cobrindo o seu corpo, tá? Aqui, classe escafópoda, você tem essas conchinhas aqui, elas têm mais ou menos uns 7 centímetros aí de comprimento, são aquelas, elas se enterram bem rapidinho na areia das praias, né? Ambos aí são marinhos, elas são abertas nas duas extremidades, aqui dentro tem o corpinho do molusco, tem um pezinho que vem para fora que ele usa para escavar, bem rapidinho, então ele só tem a massa visceral, que é onde ficam os seus órgãos, e esse pezinho para escavar. O formato da concha lembra os dentes do elefante, aqueles dentes de marfim. Então, por isso, essas espécies aqui são chamadas de dentalium, tá? Então, praticamente isso da classe escafópoda e da classe Polyplacóphora. Vamos ver na próxima imagem as classes bem mais representativas, inclusive tem a questão de serem como alimentos, né, pessoal? Então, nós temos aqui a classe gastrópoda, a classe mais numerosa dentro do filo molusca. Compreende o que essa classe? Caracóis, caramujos e lesmas. Pessoal, gastro lembra sistema digestório, tá? Podos, pés. Então, se você observar aqui, ó, toda essa parte que ele usa aqui, ó, em contato com o solo para rastejar, para ele deslizar no ambiente, nós chamamos de pé. A cabeça é nítida, essa região onde tem tentáculos, os 2 maiores têm olhos nas pontas, esses olhos observam, já capturam imagens. E aqui você tem os tentáculos menores que são para olfato, para tato, que ele utiliza. Então tem uma cabeça bem nítida, um pé para ele rastejar e dentro da concha ficam os órgãos, as vísceras desses animais, tá? Então, vejam que o pé fica relativamente próximo à boca, que compreende daí um esôfago, um estômago, o intestino vai lá por dentro da concha e abre-se mais ou menos aqui assim o ânus para liberar as fezes. Então, o pé fica próximo ao estômago, ao sistema digestório, digamos assim, ok? Qual a diferença entre um caracol e um caramujo? Você saberia me dizer? Eu tenho aqui para mostrar para vocês
Conchas, tá? Aqui na minha mão esquerda seria a concha de um caracol. Aqui na direita seria de um caramujo. Pessoal, caracol é para designar moluscos terrestres. No caso desse animal aqui, seria para designar um molusco aquático, geralmente marinho, tá? Então, as conchas são mais densas, são mais grossas, para uma proteção melhor em relação aos predadores, tá? As conchas dos terrestres são mais finas. Esse aqui é a concha de um escargot, uma espécie de caracol comestível, tá? Bom, esses animais que a gente está comentando com vocês, caracóis e caramujos, eles possuem apenas uma concha, geralmente espiralada, né? Essa concha, por esse motivo, eles podem ser chamados de univalvos, unium valvo concha, tá? E tem as lesmas que não têm conchas. Aqui você tem uma lesma marinha, uma nudibranquia, né? O nome dessa lesma. Tem as lesmas terrestres também, que são herbívoros, esses animais, né? Se alimentam de vegetais. Então, dentro da classe gastrópoda, nós temos os caracóis, os caramujos e as lesmas. As lesmas, por não terem conchas, são chamados de avalvos. A na frente negação, valvo concha. Vamos ver uma próxima imagem, vamos apresentar para vocês um pouquinho mais de moluscos. Nossa próxima imagem, a gente vai ter a classe biválvia. O que é biválvia, gente? Duas valvas, duas conchas. Então, nós temos aqui os mexilhões e as ostras. Então, mostrando para vocês aqui, ó, as duas valvas, elas se articulam, tá? Ó, eu tenho as duas valvas aqui que se articulam, formando aí para a proteção, formando a concha para a proteção do mexilhão, tá? A massa visceral dele, contendo os órgãos, ficaria aqui dentro dessas duas valvas. Então, ele fica completamente encerrado dentro da concha. Aqui eu tenho uma valva de uma ostra, tá? Então, tá faltando a outra, né? Ela ficaria aqui dentro também protegida. Então, mexilhões, ostras, mariscos pertencem à classe biválvia. Pessoal, são animais que podem se enterrar. Eles têm um pé bem achatadinho, semelhante a forma de um machado. Então, eles tiram esse pé serve para escavar e eles podem se enterrar. Ou eles podem ficar aderidos, grudados nas rochas. O pé produz alguns filamentos que você está vendo aqui, chamado de biço. Pessoal, não é biço, papão, mamãe, olha o biço, não é isso, não é biço de bicho, né? Tô brincando. Aqui são filamentos que o pé emite para manter ele aderido na rocha. Ele fica bem preso na rocha, tá bem? Bivalva, então, por terem duas valvas articuladas que protegem o corpo do animal. Eles também podem ser chamados de pelicípodes por causa da forma do pé, que é uma forma achatada, em forma de uma lâmina de machado. Tá legal? Vamos ver uma outra imagem aí mostrando para vocês a última classe dentro do filo Molusca. É uma classe mais evoluída. Aqui vocês observam a presença aí de lulas, polvos e esse aqui é o Nautilus. Pessoal, céfalo, cabeça, pó dos pés. Os pés desses animais são transformados em tentáculos e eles saem da cabeça do animal. Olha aqui a cabeça volumosa do polvo e os pés, que são os tentáculos, aí partem da cabeça, tá? Nesse caso aqui do polvo, é na cabeça que ficam as vísceras, os órgãos. No caso da lula, é nesse corpo aqui cônico que ela tem, tá? Tem um par de nadadeiras aqui para auxiliar na natação. E o Nautilus é um dos cefalópodes que tem uma concha externa. Então, ele está dentro da concha, vocês observam aqui o olho dele e os tentáculos ali. Polvo não tem concha, tá? E a lula, hein, gente? Lula tem concha. A concha fica interna, bem aqui assim no meio, em forma de uma pena, para dar uma certa sustentação para a massa visceral desse animal, tá legal? Então, ela teria uma endoconcha, né? Univalvo, mas a concha é interna. Esse aqui é a univalvo, a concha externa, e os polvos são avalvos, não possuem conchas. Então, aí são os cefalópodes, são os moluscos mais evoluídos dentro da classe cefalópoda, tá legal? Vamos ver uma próxima imagem? Então, agora vocês conhecem um pouquinho mais dos moluscos. A gente vai falar um pouquinho das funções vitais desses animais. Pessoal, vocês viram a importância dos moluscos já, diante dos exemplos, para a alimentação humana, né? São os que a gente chama de frutos do mar. No caso, aí, as lulas, os polvos, os mariscos, os mexilhões, as ostras,
tá? Então aí servem até mesmo os caracóis, aí, os escargots aí, né, bem, tanto fazem parte das cadeias alimentares para outros animais, como na alimentação humana. Bom, vamos começar aqui a falar um pouquinho das funções vitais, aí pegando um caracol como exemplo, tá? Vamos começar falando do sistema nervoso desses animais. Pessoal, eles têm conjuntos de células chamadas de gânglios. Esses conjuntos de células podem ser encontrados próximos ao pé, que são os gânglios nervosos aí pedais, que a gente chama. São alguns encontrados na cabeça e outro que aqui não mostra, mas ficariam aqui nos músculos, na parte dos órgãos, né? Controlando o funcionamento desses órgãos. Esses gânglios, essas células nervosas são ligadas por nervos. Então, eles têm um sistema nervoso ganglionar descentralizado, ou seja, né, tem nos pés, na cabeça e nos órgãos viscerais lá. Bom, claro, são dotados de excitabilidade e respondem prontamente aos estímulos. Vamos falar também um pouquinho do sistema digestório deles. Sistema digestório completo, assim como nos nematódeos, tá? Começa numa boca, vamos achar a boca desse animal aqui. Então, aqui está a boca dele. Na boca, tá dando um destaque aqui, um zoom ali do ladinho, para você olhar uma língua cheia de dentinhos que eles possuem. Pessoal, essa língua, ela é protrátil, ela vem para fora e eles utilizam ela para raspar o alimento. Então, eles vão raspando a abobrinha, a folha da couve, né? São herbívoros, então vai deixando aqueles buracos na folha da couve, né? Por onde eles passam, eles vão raspando o alimento. Essa rádula é bastante importante e também é bastante comentada nos exercícios de vestibulares, tá? Quando a gente pega um escargot na mão, a gente sente essa rádula dele como se fosse uma lixa de unha bem afiadinha, tá? Bem novinha, uma aspereza assim. Bom, então é através da rádula que ele raspa o alimento, que ele fragmenta esse alimento e ele vai ingerir esse alimento. O sistema digestório segue aqui por um esôfago, depois vem aqui por um estômago, o intestino vai dando toda a volta dentro da massa visceral, passa lá por trás e vai abrir aqui, ó. Então o ânus dele se abre mais ou menos aqui, ó, em cima do animal, um pouco do ladinho, tá? Tem um espaço dentro da concha, a gente levanta um pouquinho a concha do animal, tem um espaço aqui chamado de cavidade do manto. Então é aqui que se abre o intestino dele na forma do ânus e as fezes vão cair aqui do ladinho. Então, por exemplo, se o animal comeu só cenoura, o cocôzinho dele vai ser uma tripinha alaranjada. Se ele comeu só a coisinha verde, a abobrinha e tal, a tripinha vai ser verdinha, vai acabar saindo aqui pelo ladinho, tá bem? Então, o sistema digestório aí completo, né? A digestão extracelular vai ocorrer dentro desse tubo digestório aí, tá? Pessoal, sistema respiratório. Eles têm, será que eles respiram? Sim, né? Por exemplo, os terrestres, eles têm pulmões. Os aquáticos têm brânquias. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Tem o coração, tá? Que bombeia o sangue através de vasos sanguíneos. E esses vasos, eles ramificam-se bastante nesse espaço que eu comentei com vocês que tem dentro da concha, que se chama cavidade do manto, formando como se fosse uma arvorezinha respiratória aqui, ó. Então, esse aqui é o que constitui o que a gente chama de pulmão, tá legal? Então, o oxigênio entra por essa parte da concha ali, por esse espaço, essa abertura, penetra aqui nesses vasos sanguíneos e, através daí, eles são levados para todo o corpo do animal, tá? Então, a respiração deles é pulmonar. Nos aquáticos, branquial ou por brânquias. A gente já falou, então, se eles têm um coração, eles têm sistema circulatório. Então, aqui, levando em conta que depois dos nematódeos a gente está falando de molusco, são os primeiros animais dotados de sangue, né, gente, de sistema circulatório. Então, eles têm um coração que bombeia esse sangue e esse sangue segue por vasos sanguíneos. O sangue desses animais, o sangue dos invertebrados, de uma forma geral, é chamado de hemolinfa, tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra hemolinfa, refere-se ao sangue deles. Tem um outro detalhe importante aqui. Existe circulação fechada e circulação aberta. A circulação dos moluscos, com exceção dos cefalópodes, é aberta. Então, significa que nos cefalópodes é fechada. O que é uma circulação aberta? O sangue, quando o coração bombeia esse sangue, ele percorre dentro dos vasos sanguíneos por curtas distâncias. E aí ele já sai do vaso sanguíneo e ele cai num espacinho, numa lacuna,
numa cavidade onde tem os órgãos. Então ele já vai banhar os órgãos e depois ele continua circulando um pouquinho para dentro do vaso sanguíneo, daqui a pouco ele sai de novo do vaso sanguíneo, vai cair em espaço onde estão os órgãos e assim por diante. Então a circulação é dita aberta, tá? No nosso caso e no caso dos animais que têm fechada, o sangue não sai de dentro do vaso sanguíneo, né? A gente tem um circuito totalmente dentro do vaso sanguíneo. O que sai de dentro do sangue são os alimentos, é o plasma que pode extravasar um pouco, mas as hemácias, os elementos do sangue circulam apenas dentro dos vasos sanguíneos, tá bem? Então, circulação aberta e fechada nos cefalópodes. Muito bem, então falamos aí do sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório, respiratório. Vamos falar um pouquinho do sistema excretor. É composto por rins. São órgãos em forma de tubo, são órgãos tubulares. Esses túbulos, eles drenam tanto a sujeira celular que as células eliminam, né, que os tecidos eliminam para dentro do celoma, são animais celomados, todo esse espaço que você percebe aqui dentro, aonde os órgãos estão alojados, chama-se celoma, e existe um líquido aí dentro, tá, que é o líquido celomático. Então os órgãos liberam os resíduos nitrogenados para dentro desse líquido, e esses tubos chamados de nefrídeos ou metanefrídeos, que são os órgãos excretores deles, absorvem esses resíduos tanto do celoma como de outros vasos sanguíneos que ficam ao redor desses tubos, desses nefrídeos, tá? Encaminhando os resíduos para dentro desse sistema tubular que vai se abrir aqui, ó. Ele faz uma curvinha, ele se abre bem do ladinho do ânus. Então, aonde você levanta a concha do animal que tem aquela cavidade do manto, aquele espaço, vai abrir o ânus e também o poro excretor do sistema excretor, né? Que é como se fossem rins, né? Esses nefrídeos. Então, o xixizinho dele também sai por aqui, tá? Do ladinho. Sistema reprodutor. Bom, pessoal, a maioria dos moluscos é monóica, é hermafrodita. Então, eles têm tanto no interior do organismo, tanto órgãos reprodutores masculinos quanto femininos. Mesmo assim, eles precisam cruzar, mesmo sendo hermafroditas, porque o tempo de maturação dos seus gametas é diferente. Eles têm primeiro o amadurecimento dos espermatozoides e depois dos óvulos. Então, há necessidade de trocar espermatozoides para que esses espermatozoides consigam encontrar os óvulos, tá? Onde eles serão depositados dentro dos corpos para que ocorra a fecundação. O poro genital que você está vendo aqui é o orifício por onde vai ser lançado espermatozoides de um animal para outro. Então fica do lado do corpo, próximo da cabeça, do lado, tá? Então eles têm que se encostar nessa região para poder trocar aí os gametas. Alguns animais aí são de sexos separados, são dioicos, que a gente vai comentar mais para frente, tá legal? Pessoal, quando eu disse a vocês que esses animais têm um celoma, então, eles são celomados, lembrando daqueles conceitos da embriologia. Além de serem celomados, eles são triblásticos, obviamente, porque diblástico é somente quinidários, todos os outros animais são triblásticos. Que mais que a gente vai dizer aqui para você? Protostômios, o blastóporo originou a boca desses animais durante o desenvolvimento embrionário deles, tá? Possuem simetria bilateral, né? Conservam ainda essa simetria, eles têm um sentido de deslocamento, já tem aí a existência de cabeça, pelo menos na maioria, tá? Lembra que a gente comentou aqui do pé, toda essa parte aqui, essa base muscular que ele usa para rastejar. Aqui no pé tem células que produzem um muco viscoso sobre o qual eles vão deslizando, tá? Por isso que fica aquele rastro, né? Quando passa por ali uma lesma, um caracol, você percebe isso na folhagem, na parede muitas vezes. A gente vai passar para uma próxima imagem e assim a gente vai lembrando para conversar com vocês um pouquinho mais sobre os moluscos. Pessoal, esse é um exercício que tem na apostila. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila para a gente fazer junto. Por que eu coloquei esse exercício aqui agora, bem no meio da aula, assim? Porque mostra para você uma ostra ou o corpo de um mexilhão por dentro, para você ter um pouco mais de noção, né? Tem gente que pega a ostra, né? Abre lá, coloca um limãozinho e come in natura, né? Tá ingerindo o quê? Todos os órgãos dela. Então aqui você vai ter uma noçãozinha mais ou menos de como está distribuído esses órgãos. Lembram que elas são bivalves, né? Então tem um músculo, tanto o músculo adutor, tem o músculo adutor aqui, ó, o posterior, tá? E o anterior, são músculos que prendem uma válvula na outra.
Então, para manter o animal bem seguro lá dentro. Alguns autores dizem que as ostras não têm cabeça. Outros afirmam que ela tem, mas é tão reduzida que é praticamente indistinguível. Então, a gente diz que a divisão do corpo de uma ostra seria um pé bem volumoso que ela tira para fora da concha. Esse pé tem o formato de machado que a gente comentou para escavar, tá? E a massa visceral que está alojada aqui. Então, alguns autores dizem que o corpo das ostras é dividido em pé e massa visceral. Outros dizem pé, massa visceral e uma cabeça reduzida, tá? Então, depende aí de autor para autor. O que dá para distinguir bem nessa massa visceral das ostras, além do pé, seria aqui a boca, seguida pelo intestino, que vai desembocar aqui no ânus, que dá para um canal ou chamado sifão exalante. Então, sai por aqui juntamente com restos de água, tá? Pelo sifão inalante entra a água dentro da concha. As brânquias da ostra são em forma de lâminas, né? E essas brânquias são ciliadas. Então, olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês no mexilhão, porque eu só tenho uma válvula ali da ostra. Então, por exemplo, esses animais, pessoal, eles são filtradores. Então, o que acontece aqui, ó? Eles abrem bem pouquinho as válvulas, bem pouquinho mesmo para a entrada de água. A água entra pelo sifão inalante e traz alimento, traz oxigênio. Esses alimentos, partículas, né, de algas, protozoários, ficam presas aqui. As brânquias desses animais, elas são ciliadas. E elas têm um certo muco, elas são viscosas, então elas aderem às partículas de alimento e o movimento ciliar desliza o alimento para a boca do animal. Então é assim que ele vai pegar o alimento. Então eles são filtradores. Então se tiver substâncias tóxicas na água, metais pesados, poluentes, eles acabam entrando e são muitas vezes cumulativos, ficam armazenados no tecido do animal. Por isso que tem que saber a procedência desses animais para o consumo, né? Principalmente in natura, que você não vai ferver, não vai comer natural, então tem que saber a procedência, tá? Esses animais são bons indicadores, né, de que se o lugar está poluído ou não. Então, o sistema digestório é completo, tá? Como todo molusco que a gente já comentou, mas as brânquias auxiliam na captura do alimento. Os restos também saem por essa pequena abertura que fica nas válvulas, sai pelo sifão exalante. Tá legal? Vamos pegar um pouquinho a apostila e fazer o exercício ali só para a gente deixar bem certinho aí mais um pouquinho sobre moluscos? Pessoal, caderno de atividades, tá? Se você quiser lá acompanhar comigo, caderno de atividades, na página 7, esse é o exercício número 4. Olha o que diz lá. Representado por animais como lesmas, caracóis, ostras e polvos, o filo molusco é considerado um dos filos que apresenta maior número de espécies. Há muitas diferenças morfológicas entre os moluscos. O tamanho, por exemplo, varia de 2 ou 3 centímetros até mais de 15 metros. 15 metros? Já viram falar naquelas lulas gigantescas, né? Tem lulas compridérrimas, tem lulas que chegam até 16 metros de comprimento. Porém, existem várias características comuns entre eles. São todos protostômios, triblásticos, além de apresentarem simetria bilateral e um celoma reduzido. Vamos lá, número 1. O corpo dos moluscos geralmente é dividido em cabeça, pé e massa visceral. É revestido por uma epiderme simples, normalmente ciliada e rica em células produtoras de muco. É verdade, por isso que o corpo deles é viscoso. E essa questão de cabeça, pé e massa visceral é a divisão que se usa para o corpo dos moluscos. Pessoal, gastrópodes tem uma cabeça, um pé e uma massa visceral. Os cefalópodes também tem cabeça, pé e massa visceral. Essa exceçãozinha aqui que a gente comentou para os bivalves, que alguns acreditam ter uma cabeça bem reduzida e outros autores preferem dizer que não há cabeça, tá? Mas então, geralmente, está correta a número 1. 2. A concha é composta geralmente por carbonato de cálcio. Olha que coisa mais linda, pessoal, tá? Geralmente aqui, a rigidez da concha é o carbonato de cálcio e o colorido são proteínas, tá? Que permitem essa coloração aqui. Então, a concha é composta geralmente por carbonato de cálcio e por uma substância orgânica, a conchiolina, tá? A substância orgânica é a proteína.
A concha pode ser única ou formada por duas ou mais peças articuladas. Com certeza, né? Vocês viram aqui, é única. No caso dos mexilhões, das ostras, são duas peças que se articulam. No caso lá do quíton, que pertence à classe Polyplacóphora, são 8, tá? Correta. Número 3. Polvos e lulas rastejam com auxílio de longos tentáculos dotados de ventosas. Nos tentáculos deles existem as ventosas que permitem a eles ficarem fixos a uma rocha, né, ou deslizarem ali, movimentos vagarosos, né? Então, certíssimo. Deslocam-se sempre lentamente, eliminando jatos de água por meio de uma estrutura chamada de sifão de propulsão. Pessoal, deslocam-se sempre lentamente, é aí que está o erro. Polvos e lulas podem ser extremamente rápidos. Eles fazem propulsão de jatos de água através dos seus canais, lá dos sifões exalantes, e eles podem se locomover extremamente rápidos, são muito velozes. Então, está errada essa questão por isso. Próxima. 4. A maioria dos moluscos possui circulação aberta, sim. Lulas e polvos possuem circulação fechada. O coração é dorsal e normalmente dividido em 3 cavidades e bombeia o sangue. Seu pigmento respiratório é hemocianina. Galera, geralmente um pigmento que vocês conhecem que dá cor ao sangue é a hemoglobina, né? Que é um pigmento que dá cor vermelha para o sangue, aonde se liga com os gases para poder transportá-los. Nos moluscos, exceto o cefalópode, é a hemocianina. É um pigmento meio azulado para transparente, translúcido que a gente chama, tá? Então, o sangue de ostras, de caracóis, da classe gastrópodos, bivalvos, não é vermelho, tá? É levemente transparente, tudo bem? Então, essa questão aí está certa, número 4. 5. Os moluscos são dotados de receptores para estímulos químicos, táteis, luminosos e também para o equilíbrio. Isso correto. Lembra que eu comentei com vocês nos tentáculos menores do caracol, que serve para o tato e também para cheiro, né? Para olfato. Caracóis e ostras são os únicos moluscos a apresentar um olho com lente. Ostra não tem olhos, né, pessoal? O caracol, sim, tá? Então, ficaria errado por causa das ostras aqui. A alternativa E, 1, 2 e 4 são verdadeiras. Tudo certo? Muito bem, então vamos ver uma próxima imagem aqui para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre os moluscos. Pessoal, reprodução. Quando a gente fala de moluscos, eu comentei com vocês que a maioria é monóica, tá? Eu vou comentar aqui um pouquinho dos caracóis. Caracóis e caramujos, tá? Mesmo sendo hermafrodita, eles precisam cruzar. Então, eles vão se embolar um pouquinho até que um encoste o poro genital no outro, que fica do ladinho da cabeça, lá que eu comentei com vocês. E aí eles vão trocar espermatozoides. Eles se separam, uns 4 dias depois são produzidos os óvulos, ocorre a fecundação interna, e aí com a cabeça e a ajuda dos tentáculos, eles vão cavando um buraquinho na terra úmida lá e enterram seus ovos, tá? Os ovos são do tamanho de bolinha de sagu cozidas. E aí eles enterram e deixam lá. Depois de um tempo, mais ou menos uns 2 meses, vão nascer os escargozinhos. Para nascer, eles comem já o envoltório do óvulozinho, que é proteico, e aí eles vão saindo, né, emergindo da terra. São super pequenininhos, bem delicadinhos, já nasce com uma conchinha recém-sintetizada por eles, e são tão fofinhos que se a gente pegasse, que coisinha mais bonitinha, aí morreu, não pode pegar, tá? De tão pequenininhos e sensíveis que eles são. Então, eu quero dizer com isso que o desenvolvimento é direto. Então, são monóicos, fecundação cruzada e interna e desenvolvimento direto, tá legal? Pessoal, eu disse para vocês que eles já nascem com uma concha, né? Falando em concha, lembra que a gente comentou que o próprio animal fabrica. Eles têm a pele deles, a epiderme que reveste o corpo deles. Essa epiderme, ela faz uma dobra saliente que se chama manto. Manto é uma característica importantíssima de moluscos. Tá? Quando normalmente se cobra um exercício de moluscos, características importantes acabam sendo bem cobradas. Por exemplo, manto,
concha, divisão do corpo, cabeça, pé e massa visceral, rádula, circulação aberta, fechada, tá? Então, falando do manto, é uma dobra da pele que eles têm, que tem células especiais que secretam tanto o carbonato de cálcio como a conchiolina, que é a proteína que dá cor. E aí vai formando essa estrutura de concha, tá? Então, a concha é secretada por eles. Falando em concha também, vocês já ouviram falar que existem ostras que produzem pérolas, né? Nem toda ostra produz pérola, tá bem? Algumas espécies produzem. A pérola, na verdade, é uma estrutura de defesa do animal. Vocês lembram que eles abrem bem pouquinho as conchas, as válvulas, para permitir a entrada da água, porque eles são filtradores. Então, ostra não tem rádula, eles não raspam nada. Vocês viram na imagem que eu mostrei do exercício, né, que só tem uma boca ali, o alimento já está entrando ali, filtrado pela água, retirado da água, e é assim que eles vão se alimentar. Então, o que acontece? Junto com a água, muitas vezes, entra comida, mas também pode entrar um grão de areia maior, um vermezinho, alguma coisa indesejada no corpo do animal. E isso acaba ficando ali entre o manto, entre a pele deles e a concha, e fica incomodando o corpo do animal. O animal ele vai começar a secretar camadas de madrepérola, de nácar, que é a mesma estrutura da concha, e vai envolver aquele objeto, tá? São camadas concêntricas que ele vai produzir ao redor daquele objeto. Normalmente fica meio irregular, assim, arredondado, que é o que a gente chama de pérola, tá? Então, é uma estrutura de defesa por esses animais aí. Muitos moluscos esboçam várias estruturas de defesa. Falando até que eu lembrei, agora falando da pérola aqui nas ostras, os polvos e as lulas, eles soltam uma tinta acoplada lá perto do reto, do finalzinho do intestino deles, tem um saquinho com uma tinta chamada de nanquim. Quando eles se sentem ameaçados, esse nanquim é liberado pelo canal exalante e, se misturando na água, forma uma cortina escura que confunde o predador lá, o olfato dele, então ele acaba perdendo de vista e assim o polvo pode fugir com mais tranquilidade. Tá? Além disso, também polvos e lulas possuem o processo de camuflagem. Tem pigmentos nas células da pele, são alguns pigmentos padrões lá que ficam da cor do ambiente em que eles se encontram. Tá? Também aí um processo de defesa. E também para facilitar para eles capturarem o alimento. Até falando nisso, aí a gente vai, né, lembrando uma coisa e tal para falar para vocês. Falando em alimento, o polvo, eles têm rádula, tá? Os cefalópodes têm rádula, que é aquela língua denteada, porém os dentes são bem maiores, né, do que em relação ao caracol. E além disso, os polvos e lulas, lá os cefalópodes, possuem um par de mandíbulas, só que em formato de um bico, para eles poderem perfurar o esqueleto dos caranguejos, né, comerem outros animais mais facilmente. Então, eles têm esse sistema aí para capturar o alimento, tá? Sem contar com a ajuda dos tentáculos, obviamente, né? E olha só, falando em tentáculos, também lembrei para te mostrar, para te perguntar, qual que é a diferença de lula e polvo em relação aos tentáculos? Vocês sabem? Então, os polvos contêm 8 tentáculos e as lulas possuem 10 tentáculos, tá? Ambos saindo lá da cabeça. Lulas e polvos são tão evoluídos, até depois eu vou querer voltar um pouquinho lá para comentar uma história com vocês. Mas vamos finalizar aqui então a reprodução, tá? É que a gente vai se empolgando, vou lembrando tanta coisa para falar para vocês. Eu falei da reprodução dos caracóis, dos caramujos, vamos falar um pouquinho dos bivalves. Lembre-se do seguinte, se um mexilhão, uma ostra, tá? Abrem-se as válvulas só um pouquinho para permitir a entrada de água, significa que eles não podem copular, né, gente? Então, vamos pensar assim que a fecundação deles é externa. Então, eles soltam pelo canal lá exalante, sai a água e sai os gametas na água, né? A concha chega a ficar até tremulando, assim, porque sai com bastante pressão. Então, aquela fumaça de gametas na água, fica até esbranquiçada a água. Então, tanto a fêmea quanto são dioicos, né? Tanto fêmeas e machos soltam as gametas, espermatozoides, óvulos se encontram na água, fecundação externa, e o desenvolvimento é indireto, tem larvas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a primeira é a trocófora, é uma larva ciliada, e ela evolui para uma larva chamada Veliger. Então, desenvolvimento indireto nos bivalves, pessoal, tudo bem? E falando de cefalópodes, já acho que é a terceira ou quarta vez, né, eu sei que eu fico repetitiva, mas
Às vezes até é bom para você memorizar um pouquinho melhor, que os cefalópodes são os mais evoluídos, né? Então, pensem comigo. Se eles são mais evoluídos, com relação a sexo, qual é mais evoluído, ser dioico ou monoico? Dioico, né? Então, isso para cefalópodes. Com relação à fecundação, qual é a fecundação mais evoluída, mais segura? A interna ou a externa? Interna, né, galera? Então, eles copulam pelos tentáculos, né? Eles se encontram, se comunicam para poder colocar os gametas, tá? O macho vai colocar espermatozoides dentro da fêmea. Então, a fecundação é interna. E também pergunto para vocês o seguinte, vocês acham que em seres mais evoluídos há presença de larvas ou não? Não, né? Então, o desenvolvimento é direto. Dos ovos das lulas e polvos já nascem lulinhas e polvinhos, tá? Então, desenvolvimento direto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar naquela imagem de lulas e polvos da classe cefalópoda, que eu queria comentar mais uma coisinha com vocês em relação a esses animais. Aí, ó, essa imagem. Então, o que a gente disse para vocês? Que são mais evoluídos, fato, e que a circulação neles é fechada. Pensem, gente, justamente por isso, uma circulação fechada tem um sangue com mais pressão. Por isso eles podem se locomover ou se deslocar muito rapidamente. Eles soltam um jato de água pelo sifão, se o sifão está mirado para frente, eles se deslocam para trás. Eles podem virar o sifão também para trás, eles vão para o lado de lá, ou seja, né, tanto eles podem se deslocar para frente ou para trás, conforme essa direção do sifão. Olha a diferença, como é que um caracol se locomove? Lentamente, né? Um polvo pode ser extremamente rápido, por isso eles têm circulação fechada, para garantir o suprimento de oxigênio e de energia para todas as células, para aguentar essa velocidade aí, tá? O sangue deles é vermelho, porque tem a hemoglobina como pigmento respiratório, tá? Na hemácia deles. Então, se você cortar um polvo, uma lula, aí dá para ver a coloração do sangue avermelhado, tá? A respiração branquial, ok? Né, de todos eles aí, mas eu queria comentar isso com vocês, do fato deles serem mais evoluídos em relação ao sistema circulatório, tá? Um outro detalhe, aqui dá para ver o olho da lula, é um olho bem volumoso, o polvo também tem. O Nautilus ali, vocês observam, esse olho, ele enxerga tanto imagem quanto cor. Olha só, né, gente, um animal tão aparentemente, para nós, primitivo, mas ele é bem desenvolvido. Vários experimentos foram feitos com o polvo para perceber essa inteligência que o polvo tem. Polvos em aquários foram colocados canecas coloridas, canecas pintadas com vermelho, azul e amarelo, que são as cores que eles mais observam. Aí o pesquisador colocava um peixe, vamos supor, por exemplo, na caneca vermelha, tá? E aí ele misturava as canecas, o polvo lá no canto dele, lá no aquário, lá, né, nem aí. E aí o pesquisador, o mergulhador, né, saía de dentro do aquário, o polvo ia diretamente na caneca que estava o peixe dentro, ele nem pegava as outras. Então, se ele tinha colocado o peixe na caneca vermelha, ele pega a caneca vermelha e vai olhar dentro lá e vai pegar o peixe e come, tá? Olha a observação desse animal, né? Um outro experimento, eles colocaram um peixe dentro de uma garrafa vedada com rolha, tá? Colocaram o peixe lá dentro, fecharam a garrafa e deixaram a garrafa lá, uma garrafa transparente. Com seus tentáculos, ele abriu a rolha, colocou os tentáculos dentro da garrafa, puxou o peixe e comeu, tá? Então, olha só, né, gente? Animais extremamente rápidos, essa inteligência por um condicionamento, né, por uma observação, tá? Esses olhos aí bem grandes, bem desenvolvidos, tá? Então, corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral alojada dentro da cabeça, no caso do polvo, a lula aqui no comprimento do corpo. Beleza, pessoal? Então, creio que é isso, falando um pouquinho de moluscos para vocês. Gente, eu tenho percebido que vocês não estão participando, estou lá sempre entrando na sala virtual, não há perguntas, não tem dúvidas. Deixa lá algum comentário sobre as aulas, se vocês preferem que eu fale mais rápido ou mais devagar, se é muito detalhe. Deixem alguns comentários para que a gente vá aprimorando isso, né, nesse tempo que a gente não pode interagir, tá bem? Então, até uma próxima aula, fiquem bem, mas não deixem de estudar, não deixem de acompanhar as nossas aulas. Até uma próxima, gente!